Exemplo 4. Então agora a gente vai considerar aquele exemplo do espaço das funções contínuas no intervalo 0, 1, fechado, tá? Então para quem ainda não viu cálculo 1, cálculo 2, pode pular esse exemplo, tá? Bom, para quem já viu, né, então podemos ver mais esse exemplo, tá? Então aqui nesse espaço a gente considera o produto interno entre f e g como sendo a integral de 0 até 1 de f vezes g, tá? E aí então, como que seria a norma dessa função? Então aqui eu posso falar de norma de uma função, eu posso dizer distância entre funções aqui, tá? Com esse produto interno. Então se eu tenho essa função f de t igual a t ao quadrado, quem é a norma dessa função, né? Então a norma de f nada mais é do que a raiz quadrada do produto interno de f por f. Que é a raiz quadrada, o produto interno de f por f vai ser aqui, a integral de 0 até 1 de f de t vezes f de t. Então f de t ao quadrado dt. Tá? Então quanto que é? Vamos lá. Então a raiz quadrada da integral de 0 até 1, a f de t é t quadrado. Então vai ficar t ao quadrado, ou seja, t à quarta dt. Então vai ficar aí a raiz quadrada. Bom, a integral de t à quarta, como é um expoente, é só somar 1 no expoente e dividir pelo que deu, né? Então vai ficar t à quinta sobre 5, avaliado de 0 até 1. Então isso aqui vai ficar raiz quadrada de, avaliando no de cima, 1/5, avaliando no de baixo, 0. Ou seja, isso aqui vai ficar raiz, né? Eu posso deixar assim, raiz de 1 sobre 5, ou posso também escrever como 1 sobre raiz de 5, e que também posso racionalizar, então raiz de 5 sobre 5, né? Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 5, tá? Então essa é a norma dessa função t quadrado, beleza? E agora se eu considero uma outra função, né? A função g de t igual a t, né? A função identidade. Como vai ser a distância entre f e g? Né? A distância entre f e g é a norma de f menos g. Né? E a norma de f menos g é o que? A raiz quadrada do produto interno de f menos g por f menos g. Então isso aqui vai ficar a raiz quadrada da integral de 0 até 1 de f menos g, né? Aplicado em t, então f de t menos g de t, vezes ele mesmo, né? Ou seja, ao quadrado, dt. Ok? Aqui vai ficar então a raiz quadrada. Bom, agora quem é essa função, né? F de t é t quadrado, g de t é t. Então isso aqui vai ficar t ao quadrado menos t, isso ao quadrado, dt. Então isso é a raiz quadrada da integral de 0 a 1. Desenvolvo agora o quadrado, né? Quadrado do primeiro, então vai ficar t à quarta. Duas vezes o primeiro pelo segundo, então menos 2t ao cubo. Mais o segundo ao quadrado, né? Então, mais t ao quadrado, dt. Bom, então quanto que isso aqui vai dar? Vai ficar a raiz quadrada. Faço então a primitiva. Então a primitiva de t à quarta é t à quinta sobre 5. Primitiva de menos 2t ao cubo. Então somo mais um, t à quarta, né? E divido por 4. Então vai ficar, simplificando aí como 2, vai ficar t à quarta sobre 2. Tá? E mais, agora t ao quadrado, né? Calculando a primitiva, vai ficar t ao cubo sobre 3. Isso aqui é avaliado de 0 até 1. Então eu vou aplicar no 1, então isso vai ficar raiz quadrada de 1/5 menos meio mais 1/3. Podemos então escrever no mesmo denominador aqui, raiz quadrada. 2 vezes 3, 6. 6 e 5, 30.
Então aqui para se tornar 30 eu precisei multiplicar por 6, então em cima é 6. Aqui para se tornar 30 eu preciso multiplicar por 15, então menos 15. E aqui eu preciso multiplicar por 10, então em cima vai ficar mais 10. Então vai ficar raiz quadrada, em cima 10 mais 6 dá 16, menos 15, 1 sobre 30. Tá? Então vai ficar 1 sobre raiz de 30, que é aproximadamente 0,18. Então olha só, essas duas funções, t² e t, são bem próximas, né? São muito próximas, né? 0,18 é a distância entre elas, usando, né, esse produto interno aqui. Então aqui eu também consigo calcular a distância entre duas funções só usando esse produto interno.